Oi, gente. Boa noite. Eita. Espera aí o pessoal entrar. Oi, Catarina. Tudo bom? Olha aí, nossa estrela do dia. Deixa eu colocar ela aqui. Estou estabelecendo a conexão. Deixa eu te convidar. Oi. E aí? Catarina, boa noite. Tudo bem? Opa, tá me ouvindo direitinho? Deixa eu chegar aqui. Pô, tô te ouvindo Pronto. muito bem. Boa noite, pessoal aí, Maravilha. tá entrando, coisa boa. Tá me ouvindo bem aí também? Eu tô. Bia, aproveita que o pessoal tá entrando e bota o assunto no comentário. Você sabe fixar? Vou fazer isso. Tô até, Que porque eu aí, já deixei até o computador aberto para facilitar da gente fixar o comentário. é. O Sejam pessoal. bem-vindos, meu povo. Ó, a Paty, minha conterrânea de Salvador, minha amiga Vivi, minha conselheira aqui da Bahia, Ruth, Arthur, Gesualdo, Mike Maia, Ruth de novo. Tati, meu amor, você por aqui novamente, gente. Tati, maravilhosa. Gente, sejam bem-vindos, tá? Então, eu aqui a Bia pra gente bater um papo com vocês hoje. Olha, coisa boa vendo o pessoal entrar. Sejam muito bem-vindos, vendo aqui o pessoal também do CRC Jovem. Coisa maravilhosa ter vocês aqui com a gente. Com certeza. Vou tentar ajustar aqui. Show. Terminando aqui. Eu tô digitando na mãozinha mesmo. O Flávio aqui do Ah, é CRC horrível. Jovem, É, tá prestigiando vendo? a gente. Dai também. Coisa boa. Gente, sejam bem-vindos, viu? Pronto. Sobe o Sejam coração aí. muito bem-vindos. Então, Aí. gente. Agora tá, ô Bia, você clica no comentário para ele poder fixar. Clica lá no teu comentário. Só clicar nele que vai aparecer assim, Os fixar comentários, deixa comentário. eu botar aqui. Foi muito para baixo. Eu Pronto. demorei quase 2 anos para aprender a fazer isso. Ó, aqui, pronto. Fixar. Fixou. Ei, maravilha, então. Aí o pessoal normalmente já entra. O que é que estão falando? O que é que estão falando? Já melhor. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho, como eu próprio fixei no comentário, sobre o planejamento estratégico e gestão de riscos para empresas frente à pandemia da Covid-19. E aí, convidei Catarina Amaral, que é mestra aqui no assunto, é fera, fiz o convite, ela prontamente atendeu aqui em nome do CRC Jovem. Então, eu queria muito te agradecer por ter disponibilizado aqui uma horinha do seu tempo para tratar desse assunto tão rico e tão importante aqui com a gente, dividir aqui os seus conhecimentos. Com certeza é muito valioso para a gente, tá? Aqui você abrilhantando a nossa página. Então, realmente queria te agradecer todo o carisma, o conhecimento aqui que será passado na noite de hoje. Oh, eu que agradeço, Bia. Eu agradeço mesmo, porque a gente falar sobre um assunto que não é tão assim contado, entre aspas, né? Existem ainda alguns paradigmas a se quebrar em relação a planejamento, em relação a risco. E nós, como contadores, nós temos total domínio do assunto. Basta a gente aprofundar só mais um pouquinho o tema, que a gente consegue tanto se proteger como proteger os nossos clientes, né? Eu que agradeço mesmo por esse espaço. Muito obrigada. Então, gente, falando um pouquinho da nossa palestrante, Catarina, ela é atuante no mercado de trabalho desde 2014. O foco dela é na auditoria externa e também na parte de consultoria muito forte. E ela também é fundadora da Propec, que é Processos, Pessoas e Consultoria. Ela também é graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, pesquisadora também, que vem disseminando fortemente o conhecimento através de mídias sociais, como o projeto mesmo Diz aí Contadora, que é um projeto muito bacana, que eu acompanho desde o começo. Então, também vem promovendo muitas palestras, muitos eventos. E atualmente ela também é membro da Comissão de Normas de Auditoria, Comissão Jovem, lá do CRC Bahia.
Então, só eu também mesmo. quem pode, E minha pode. conselheira tá aí, ó, me olhando, minha conselheira fica. Ah, que coisa boa, fico muito feliz de estar aqui prestigiando a nossa live, realmente. Então, Catarina, hoje a gente percebe, né, principalmente no cenário de pandemia, que causou, assim, uma grande estabilidade. Então, cada vez mais a gente percebe quanto é relevante, quanto é importante a gente saber gerenciar, mapear os nossos riscos, os riscos da empresa, do nosso cliente, né? E principalmente a gente saber alertar eles nesse sentido, né? Porque planejar estrategicamente não é fácil. A gente tem que justamente fazer alguma coisa prévia. Principalmente no momento de hoje, nessa pandemia, a gente percebe que isso faz toda a diferença na empresa, para a continuidade dela. Sim, com certeza. Então, a minha primeira pergunta seria assim: Vamos lá. qual o papel da gente, contador? Planejar, gerir os riscos empresariais, mais especificamente nesse momento que a gente está vivenciando. Como é que a gente pode fazer isso? Bia, ó, eu como contadora, eu trabalho mais com planejamento estratégico e risco do que com contabilização propriamente dita. E muitos amigos próximos, eles possuem, como eu falei para você, uma dificuldade de se inserir nessa questão de planejamento empresarial, porque muitos não fazem o planejamento da própria empresa. A gente tem aí uma migração de terminologia. Antes a gente falava escritório contábil. Hoje a gente fala empresa contábil. Mas é uma empresa contábil, empresa contábil. Só que o que acontece é que a gente mudou o nome, mas não mudou a forma de agir. A gente continua operando. Se você tem uma empresa contábil, se você até tem lá você é bacharel em contabilidade, tirou o seu CRC, está habilitado a assinar qualquer tipo de demonstração, e você tem o seu próprio negócio, você passa a ser chamado de empresário contábil. Só que é muito mais amplo do que a parte operacional. Quando a gente se forma, Bia, a gente sai pronto operacionalmente, assim, a gente sai pronto tecnicamente. Só que para empreender, existem outras expertises que a gente aprende na faculdade, só que a gente não dá muita importância e tudo mais. E com o tempo isso vai se dispersando, que é o planejamento empresarial e a gestão de risco. Vou dar um exemplo para o pessoal poder pegar um pouco mais a coisa. Compliance. Compliance é um dos nomes do momento e que os nossos colegas advogados, não tirando o mérito dos nossos colegas advogados jamais, eles conseguiram dominar esse nicho de mercado, sendo que nós, contadores, poderíamos muito bem explorar. É um trabalho que tem um ticket médio mais alto, é um trabalho que envolve um julgamento que os contadores estão até mais habilitados do que os próprios advogados. Só que por a gente estar friamente ali, claro, porque a demanda de obrigações acessórias é muito grande, a tecnologia, ela está chegando, ela está começando o ticket, né? Você conseguir colocar a tecnologia para dentro da sua empresa contábil, ou seja, o custo está baixando, tem o quê? 2 anos. E é um período muito curto para que as pessoas aceitem a transformação e consigam ganhar tempo para operar com compliance, com consultoria contábil. O meu foco é em consultoria e por isso nós fazemos muitos trabalhos de planejamento empresarial, estratégico e de gestão de risco. E, primeiramente, se vocês, contadores que estão nos assistindo, se você tem vontade de atuar nessa área, atuar nesse segmento da contabilidade, eu sempre falo, utilize como protótipo a sua própria empresa ou a empresa que você trabalha. Porque não tem como a gente ir para campo, vender um serviço sem antes ter aplicado. E o melhor teste que a gente faz é com nós mesmos. A Propec, como você falou, é uma bebê contábil. Tem o quê? 5 meses que eu tenho essa empresa. E eu estou organizando ela para rodar desde o começo do ano passado. Eu vi que conciliar, trabalhar numa empresa de auditoria de outras pessoas e fazer todo o resto que eu faço, que é dar aula, palestrar, participar de comissões, eu não iria conseguir. Eu não ia conseguir rodar os pratos. Algum dos lados ia sair prejudicado. Então, faz 1 ano que eu comecei a criar a estratégia de um negócio que eu criei em janeiro do ano seguinte. Isso é planejamento estratégico. Então, respondendo a sua pergunta, é basicamente isso.
A gente precisa conhecer mais, explorar mais as áreas da contabilidade, o que a contabilidade nos proporciona, porque é um leque de negócio muito grande. A gente pode ganhar mais dinheiro. Por que eu falo isso? Porque a gente trabalha ali, a gente fica rodando atrás de MP, a gente fica lendo, discutindo, a gente fica escriturando, fazendo tanta coisa que envida tanto tempo, tanto esforço da gente. E o preço que é cobrado, o preço que é dado para o mercado, é um preço baixo. Então, quando eu comecei a minha empresa, eu comecei a rodar o máximo de coisas sozinhas. Eu tenho uma. Só para você ter ideia, Bia, tem softwares, softwares de tecnologia para adquirir. Tem que ter no mínimo 100 CNPJ. Eu tenho 5. Tem ideia? Eu tenho 5 CNPJs de contabilidade. Eu fiquei mais de 3 meses articulando com as empresas. Por favor, mas você é muito pequena, a gente não tem interesse, mas eu tenho interesse. Fico brincando que eu tive que me humilhar para adquirir a tecnologia. Em contrapartida, existiram pessoas que na primeira ligação desligou, fizeram, não faça isso. Insista, você precisa. Se eu tenho 5 e você tem 30, você precisa muito mais do que eu. E aí, como era uma pessoa próxima, eu conversei, alinhei lá com o pessoal, consegui também para essa pessoa. A gente tem que persistir para as tecnologias chegarem até o nosso negócio. Não dá para esperar ser grande para você fazer com que a operação rode sozinho e você tenha mais tempo de fazer um trabalho. Eu tenho 5 clientes de contabilidade. Com um cliente de consultoria, eu consigo bater os 5. Em ticket, verdade. em valor, Até uma entendeu? coisa interessante da gente ressaltar aí é que, por exemplo, até como a gente discutiu na live de ontem, a tecnologia ela está cada vez mais presente, não é, na contabilidade tudo. Só que assim, principalmente quando a gente está falando de gestão, de planejamento, então assim, se a gente realmente ficar muito ocupado com as declarações acessórias, com as outras obrigações, com o tributo, folha, então a gente precisa automatizar, até porque o planejamento ele requer a gente estudar, por isso que eu achei super valiosa essa tua dica dos empresários contábeis, eles olharem primeiro para dentro da própria casa, porque fica mais fácil a gente ter uma visão macro ali, da gente conseguir entender os processos para poder atender melhor esse cliente da gente, já com um olhar diferenciado de dentro da empresa, já com um olhar mais micro, um olhar mais focado. Então, assim, quando a gente também se referiu, a gestão, tudo, a gente realmente precisa ter tempo, precisa alinhar, precisa ver outros contextos, o que é que está acontecendo na economia, o que é que está acontecendo também com as outras empresas do mercado naquela região, até porque a gente precisa ter um feedback, saber como é que essa empresa está, ela está boa, não está, o que é que a gente precisa alinhar, o que é que a gente precisa melhorar, como é que a gente faz uma provisão, alguma coisa nesse sentido. Então, a tecnologia, ela também precisa estar lá. Então, por isso que a gente, como profissional e empresário também, precisa estar muito alinhado com isso, porque só assim a gente vai ter condições de prestar um bom planejamento e uma boa consultoria. Com certeza. Com certeza. Eu fico brincando, ó. O pessoal fala assim, mas eu não tenho tempo para poder estudar esse tipo de atividade. Na minha situação, é o inverso. Sábado e domingo, gente, eu estou estudando social, eu estou estudando folha, porque eu nunca fiz, eu estou fazendo faz o quê? 5 meses. Eu só auditava, auditar é muito fácil. Então agora eu estou aprendendo a preencher CAGED, aprendendo a preencher RAIS, GFIP, importar arquivo. Às vezes eu perco mais tempo importando um arquivo do que estudando. Olha como a gente perde. Eu perco mais tempo dando F5 para ver se o ICP lá da Caixa já voltou a funcionar do que estudando. E aí o que acontece? Essa parte operacional, eu pego o manual e vou estudar sábado e domingo. Então você que está aí do outro lado, faz o contrário. Pega o livro e sábado e domingo estuda sobre gerenciamento, sobre planejamento, sobre risco. O que não falta é material. Até no YouTube você consegue muita coisa para você gerir sozinho a sua atividade. Então, é uma questão mesmo, Bia, e eu sou, às vezes, muito incisiva nessa questão de prioridade. É uma questão de prioridade mesmo. Porque cliente nenhum, de verdade, gente, cliente nenhum enxerga valor em entregar obrigação acessória. Agora, deixa de entregar uma pra você ver.
No deixa instante ele vai chegar te muito. ligar. Exato. Então, ele não vai. Se você cumpre tudo certinho, porque você tem que cumprir, porque esse é o seu papel, infelizmente ele não vai conseguir saber a, o valor do seu trabalho, de quanto você protege ele de multas e penalidades. Agora, quando você faz um trabalho de planejamento, de consultoria e de risco, é meio que automático. Ele vê o valor naquele momento. E aí ele vai querer te pagar mais. E É a gente verdade. precisa subir o nível, Bia. Eu não sei se você viu que o Nubank, ele está começando a falar um pouco sobre contabilidade. Eu vou olhar aqui rapidinho, o meu amigo Bruno, a gente fez uma live. Deixa eu ver aqui a postagem para não falar bobagem para vocês. Gente, contabilidade é uma coisa tão boa que todo mundo quer. Até a instituição bancária agora quer fazer contabilidade. E se a gente não conseguir explorar outras áreas de atuações dentro da nossa profissão, aí a gente vai acabar. Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês, ó. Olá, bom dia, Deve tudo ser bem? aqui nos prestigiando, que coisa maravilhosa. Bem-vindo. Nossa, ó, maravilha mesmo, bem-vindo. Aqui, ó, tá, ó, Bia, agente comercial do Banco Original. O banco tem condições e vantagens especiais para o profissional liberal, principalmente para contadores. Então, Ótimo. os bancos já estão começando a enxergar a contabilidade com outros olhos. Os bancos estão colocando a contabilidade dentro deles. E daqui a pouquinho, bancos podem começar a fazer contabilidades online. Verdade. E a gente tem um negocinho chamado blockchain, que está chegando aí, a gente deixa para lá. Esse negócio, Bia, eu tenho um balancete lá em março de 2020. O balancete chega em março de 2020, só que a competência dele é dezembro de 2019. Isso não serve mais para o mundo de hoje. Imagina se a Já gente não é sabe tempestivo. disso. A gente precisa de É, cada vez de imagina. informações mais instantâneas. Exato, 3 meses depois. Como é que a gente se prepara para uma doença se a gente só recebe a informação 3 meses depois? Com blockchain isso não vai existir. Vai ser automático ali, na hora. E o banco ele pode fazer isso, ele tem tecnologia. Então, o processo de contabilização, a gente precisa sim levar para um outro nível, para que a gente possa utilizar ferramentas de consultoria, porque senão, ô Bia, o negócio vai ficar feio. Até um ponto importante aqui que você ressaltou é da gente agregar valor. Uma coisa que eu bato muito na tecla é dizendo que, assim, primeiro, a gente, como profissional da contabilidade, tem que se valorizar. Parar de ficar se achando, não, eu só vou entregar a obrigação acessória, minha obrigação é ali com o SPED e tal. Isso também, mas cada vez mais você, como profissional, tem que mostrar ao teu cliente o teu potencial de gerar valor, o teu ativo. Então, cada vez mais você tem que deixar para ele visível que sim, aquele cara tá ali, aquele cara é importante. Além dele não me deixar na mão, evitar multa, você mostra para ele, olha, teve a economia de tanto, o cenário tá esse, porque o nosso papel, muito além disso, é a gente também ser um parceiro do empresário, para ele saber direcionar para que ele tome a melhor decisão, né? Justamente nesse processo de tomada de decisão. Então, quando você falou da tempestividade, é uma coisa muito importante, porque não adianta eu chegar com a informação depois, eu tenho que chegar com isso antes para que ele possa observar melhor para tomar a melhor decisão possível. Com certeza. Você falou uma questão sobre valor. Quando eu criei o projeto de Zé e Contadora, o meu propósito era aumentar a autoestima dos contadores. Que eu sempre via, eu estudei na universidade, e lá na Federal é assim, tem a faculdade de Contábeis, Educação, Administração e Direito. E para ir para Direito, você sobe uma escadinha. E aí, quando a gente ia para Direito, parecia que a gente estava subindo ali o Monte Olimpo e que a gente ia encontrar com os deuses dos deuses. Que era muito engraçado. O pessoal do Direito, ele tinha assim, você via, o pessoal, eles são metidos. E, gente, eles não são metidos. Eles gostam do que eles fazem. Então, eles discutem direito, eles gostam, eles se portam. Se você perceber, Bia, na nossa postura, a gente fala muita coisa. Então, você está aqui, você está sempre aqui, porque ninguém me valoriza. Não, você sobe, é diferente. É muito diferente. Então, o propósito de sair contadora foi esse. Ó, a Tasha aqui falando, aumentou minha autoestima. Era mostrar para os contadores que realmente a gente tem, sim, uma importância, mas a gente tem que saber fazer. E eu recebi muitas mensagens dizendo que aquilo que eu conversava
era mentira, que na prática que não era assim, que na vida real não era assim. E eu simplesmente falava, olha, eu fui treinada para ser crítica. Me diz o que há de mais rico dentro de uma empresa. Um balanço patrimonial e uma demonstração do resultado. E um fluxo de caixa para fins financeiros. Mas você tendo um razão contábil, meu amigo, você conhece, fazendo alusão ao corpo humano, tá, gente? Você conhece toda a circulação da empresa, todo o sangue da empresa está dentro de um razão contábil. Quando eu trabalhava com auditoria em uma outra empresa, a gente fazia análise do razão sempre. Quando a gente está dentro, quando eu operacionalizo o razão, é muito difícil da gente ter uma análise, uma visão crítica. Então, você que tem um escritório contábil e quer diferenciar o seu serviço, quer fazer um trabalho estratégico, o que é que eu falo sempre, Bia? Você vai ter a pessoa que vai fazer a escrituração, e você vai ter uma pessoa que vai analisar. Porque quando eu pegava para revisar ECF e fazer cruzamentos com esse D, pela minha visão crítica, eu conseguia vender trabalhos de recuperação de crédito. Eu conseguia vender trabalhos de revisão de base do PIS e COFINS e aproveitamento de crédito de PIS e COFINS. Dentro do próprio balanço e dentro da própria obrigação, eu conseguia enxergar várias outras oportunidades. E nós, como contadores, a gente consegue e a gente tem que se reinventar. Porque eu já encontrei cliente que fazia assim, ó, Bia, mas isso é sua obrigação. Eu não vou pagar mais para você fazer isso. Eu não vou pagar mais para você fazer isso. E realmente, talvez você não consiga, porque se você está ali fazendo... Você tem empresas. O conceito de PIS e COFINS, né, de insumo para PIS e COFINS, expandiu muito. Não dá para a gente ficar ali no preciosismo, olhando se tudo ali foi utilizado para a geração da receita ou não. Você pode sentar e conversar com o seu cliente. Olha, para fazer uma análise mais sucinta, mais direta, né? Mexer ali no fio, eu preciso de mais horas. E mais horas custa mais. Só que isso pode trazer uma economia tributária. Esse mês você quer colocar esse adicional no seu honorário? Pronto. A gente precisa ser mais crítico, Bia. E uma coisa legal também, que eu até vi você falando no seu Instagram. Não adianta a gente chegar e falar contabilês com o cliente, porque ele não tem obrigação de entender. Aquilo é sua obrigação. Ele tá, querendo ou não, te pagando para isso. Não é? A gente tem que ter essa consciência. Então, seria muito legal que cada vez mais a gente criasse ferramentas diferentes. Por exemplo, chegar a mostrar um gráfico, mostrar, olha, se você fizer dessa forma, como você está fazendo, você gasta tanto. Você gasta X por mês. Só que se você fizer pela outra forma, a que eu estou te sugerindo, você vai ter uma economia de tanto, porque fica mais fácil de entender, da gente saber, de ter uma noção de gestão. Então, acho que também é uma ferramenta interessante da gente conseguir colocar ali o que é que a gente planejou, o que é que a gente gerenciou, para que eles consigam visualizar melhor, visualizar nítido, porque às vezes o balanço está claro para nós. Só que às vezes para aquele cliente não está claro. Então, a gente também tem que fazer esse papel de tradução ali das informações. A gente tem que extrair o máximo que a gente consegue, passar de uma forma mais didática possível. Bia, eu vou te dar um exemplo. Desculpa, viu, gente? Meu celular, ele ia cair. Eu ia perder o meu celular, então eu tive que agarrar ele. Ninguém tem dinheiro para comprar um celular no meio de uma pandemia. Falar uma coisa que aconteceu comigo. O meu primeiro cliente, ele pediu para vir. Ele fez assim, lá no meu direct, ele fez, eu quero você. Eu fiz, mas eu não tenho empresa contábil. Ele fez, mas faz para mim. Um amigo meu do colégio. Só pra você ver como a gente deixa marcas nas pessoas. Você sempre foi tão responsável, tão dedicada. Por que não trabalhar? Por que não? Vamos. Tá bom, vamos. Ele fechou o pacote básico. Eu mostrei pra ele. Porque assim, ó, gente, dentro de contabilidade não tem como diferenciar muitas coisas. Só que sempre tem. Não tem como muito. Mas tem sempre como você colocar um algo a mais. E eu tenho 3 tipos de contabilidade dentro da minha empresa. Eu tenho aquela que é bem básica, que é o cumprimento da obrigação acessória. Ela é variável, ou seja, aumentou o número de funcionário, vai ficar mais caro. Tem um valor ali que vai aumentando. Exato, que vai aumentando gradativamente. Tem um pacote intermediário,
que é um pacote que é a contabilidade, entrega de conformidade, mais um encontro mensal de 1 hora com esse cliente, para ele tirar dúvidas de planejamento, de risco, de tudo, como se fosse uma mentoria para o cliente. E existe o pacote Plus supra-sumo, só que os clientes não sabem disso, tá? Eu vou falando, eles não sabem que eles têm nomes diferentes, mas eles sabem que existem planos. E existe o terceiro plano, que é a entrega de conformidade, mais essa 1 hora de mentoria. E eu tenho um portal do cliente em que ele vai lá e tem aulas, vídeos curtos, de 10, 5 minutos de planejamento, de gestão. E ele paga mais por isso. E existe, alguns já voltaram para fazer a consultoria também. Alguns não. Um voltou, fez esse pacote Plus, fez não, aprendi o que é e agora eu quero que você execute junto comigo. Então, o primeiro que entrou, ele entrou no pacote basicão. E eu não sou besta nem nada, tá, gente? A gente tem que parar de ser besta. Fizer, amigo, tá dando lucro. Mandei o balancete pra ele, tá dando lucro. Mas esse negócio não tá rentável, não. Aí eu já provoquei, criei a pulguinha nele ali. Primeiro, que eu tinha que dizer a ele. Gente, não é porque a empresa está dando lucro que ela tem saúde financeira. A gente sabe muito que diferente. você pode estar... são coisas distintas. A gente pode estar gerando aquele lucro com recurso de terceiro, com capital de terceiro. Isso não está certo. Aí ele fez, como assim? Fiz, amigo, você está tendo um lucro e sua rentabilidade é de 0,3%. É melhor você fechar suas portas, pegar todo o seu dinheiro e investir em qualquer investimento aí de baixo risco, tipo um tesouro direto, tipo um CDI da vida, que vai ser melhor para você. Aí você tá falando, sério, fiz isso? Não. Você tá trocando 6 por meia dúzia. Você tá acordando todos os dias para batalhar, para trabalhar, para não ter rentabilidade nenhuma. E muitos clientes, e muitos contadores, Bia, não sabem que o objetivo de uma empresa não é lucro, é rentabilidade. É verdade. E aí eu vendi uma consultoria financeira para ele. Analisei tudo, ativos, passivos, capital de giro, giro de estoque e com um ticket. Deixa eu fazer a calculadora. Ô, gente, é porque eu sou contadora, mas eu não sou calculadora. Deixa eu mostrar. Você tá certa. Eu não... Ô, gente, eu sou muito ruim de conta. Eu não sei dividir 100 por 10. Não adianta. Ó, sabe quanto foi? Aqui, ó. Isso. Foi 7 vezes mais o valor do que estava lá. Tipo, a contabilidade dele, ele pagava um valor X. A consultoria que eu vendi foi por um preço 7 vezes maior. Agora, a consultoria, ela não tem recorrência. Entendo. Certo? Tem esse problema. Quando a gente faz um trabalho de planejamento estratégico, Bia, o que é que a gente faz? A gente faz o planejamento, entrega para o cliente, faz uma visita de 6 meses, que nem nutricionista. A nutricionista te entrega o plano e depois de 2 meses você vai fazer o acompanhamento para poder ver se você emagreceu, ganhou a massa. A gente faz isso, faz o follow-up, né? Fez, não fez, fez, não fez. Existiu o cliente que disse que não estava tendo resultado. Quando eu olhei o follow-up, ele não tinha aplicado nada do que a gente tinha orientado. Tinha como dar resultado, né? Não tinha como dar resultado. Aí ele fez, eu quero fazer outra. Aí entrou a minha parte como pessoa muito ética. Fiz, eu não vou fazer outra consultoria contigo. Porque você vai me dar dinheiro e você não vai fazer de novo. Ele só fez trabalho de consultoria. O mesmo trabalho que eu ia fazer tá aí na tua mão. Aplica e depois a gente conversa. No dia seguinte ele me ligou e eu trouxe a contabilidade dele para mim. E aí eu ganhei recorrência. Todo mês eu vou ter lá a contabilidade dessa pessoa para fazer. Tô aqui me matando porque é um comércio. Eu nunca vi negócio de NCM na minha vida. Entendeu, gente? Cada um contabilidade também é desafio. Exato. A dificuldade do pessoal é em fazer o planejamento. A minha dificuldade é escriturar ICMS. Uhum. Verdade, Catarina. Até aproveitando o ensejo dessa tua colocação, tem até um segundo ponto para a gente levantar. Então, qual a dica que você dá hoje para a gente profissional da contabilidade? A gente fazer um planejamento e gerenciamento de riscos de uma forma eficiente.
Logicamente que eu sei que assim tem várias variáveis, de qual tipo de empresa e tal, mas qual a dica que você dá hoje? Certo. Planejamento estratégico. Deixa eu. Ó. Primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa mente é que é algo complexo. A gente acha que é algo que vem de fora, que alguém tem que fazer. É mais rápido que alguém faça de fora, se a pessoa entender. Mas não é complexo. E tem uma amiga minha, Alec, do Gesta, que a gente faz sempre live junto. Ela fala assim, e um pedaço de papel de pão dá pra você fazer. Se você higienizar esse papel de pão que você compra na padaria, passar um álcool gel nele, dá para você fazer o seu planejamento estratégico em cima dele. As bases. Analisa todos os seus setores. Você tem o operacional, na nossa área, falando de empresa contábil. A gente tem um operacional, que dentro do operacional tem contábil, EP, fiscal, paralegal. A gente tem o marketing. Quem fica aí falando que marketing é baboseira, eu não estou dizendo para ninguém ser formado em marketing, expert em marketing, mas a gente tem que ter sensibilidade para essa área, porque, meu amigo, a gente precisa vender o nosso peixe. Verdade. Tem o marketing, tem o comercial, que é diferente do marketing. O marketing, ele desenha um plano de ação para captar o cliente. O comercial, ele atrai e mantém. E tem o financeiro, a parte financeira da empresa. Planejamento. Começa fazendo um orçamento. Você vai pegar que analisa as demonstrações contábeis da sua própria empresa contábil. Por favor, grita EA. Por favor, gente. Como diz aqui na Bahia, joga a mão para um lado e para o outro aqui no comentário. Quem faz a própria análise contábil, análise financeira do seu negócio? Ninguém. A gente tem empresários contábeis aqui. Por favor, gente, conta para mim. Conta aqui Até pra agora gente. ninguém falou. Eita. Fran tá rindo, minha amiga estudou comigo. Mas sabe, Bia, as pessoas não fazem e querem vender. E eu fico um pouco angustiada com isso, porque tá errado. Você tem que vender. Ó, Lili. Mas, Lili, você não existe, Lili. A Lili é maravilhosa, minha Lília. amiga. Era Lília. Lili, a Lili é... Ela. Lili, um beijo. A Lili tá rindo porque a Lili é uma pessoa diferente. Ela tem uma mente diferente. E a gente precisa fazer isso. Aí você fazer um orçamento, já faz parte do seu planejamento estratégico. Você analisar quanto você tem em caixa, quanto você quer ter. Outra questão que a gente pode fazer para agora o marketing. Dentro do YouTube, eu sempre dou dica de YouTube, para não falar que eu estou indicando curso, livros e afins. No YouTube, que é gratuito, você vai encontrar a tríade do cliente, que é a entrada do cliente, como você pode fazer para trazer mais clientes. E hoje eu até postei lá no meu Instagram que é melhor você manter do que você conquistar mais. Então, já falando quem tem empresa, cuida do seu cliente. Faz um trabalho bem legal com o seu cliente no marketing, perguntando para ele se ele está gostando do seu trabalho, se ele enxerga valor no seu trabalho. Vai para uma reunião, nem seja de 1 hora com esse cliente. Isso já é planejamento estratégico. Você vai anotar todas as dores do seu cliente e vai verificar se você está cumprindo com elas ou não. Aí falamos de comercial. Você vai analisar em planejamento estratégico. Obrigada, meu amigo. Controle, eu acho que eu vou comprar o trabalho de vocês. Alagoas. Queria conhecer Alagoas. Rogério também, que está aqui com a gente. Olá, Rogério. Olá, Lu. Luciana, minha amiga. Olá, Pamela. Então, a gente pode analisar também, Bia, o comercial. Verificar quantas ligações a gente está fazendo, em quanto tempo a gente está respondendo os e-mails dos nossos clientes. Isso tudo faz parte do planejamento. Quando a gente vai para o operacional, é que dá mais trabalho. Que a gente vai mapear todos os processos, verificar quanto tempo dura para fechar uma folha e analisar. Isso, gente, eu estou dando várias ideias, não é para fazer tudo de vez, não. Começa pequeno. A primeira coisa que eu fiz, porque eu não gosto de DP, gente, infelizmente, eu não gosto. E provavelmente ninguém está gostando de DP. Eu verifiquei muita mudança. Muita mudança em pouco tempo. Eu fiz o custo da minha hora para colocar a empresa dentro do meu sistema
e emitir todas as obrigações, Bia. Isso aí é mais barato eu terceirizar do que eu fazer. Com certeza. E a gente tem que saber otimizar o nosso tempo, porque eu costumo dizer que o tempo é um recurso cada vez mais valioso que você recebe pelo tempo que você gasta. Então, cada vez que você consegue terceirizar coisas que vão te ajudar a servir como ferramentas, como até feedback para você saber, eita, a empresa tá legal, acho que essa parte aqui não tá. Então, com certeza agrega muito mais valor, porque você consegue fazer uma coisa com bem mais base, uma base de dados mais confiabilidade para a gente poder exercer o accountability, que a gente tanto fala. Então, acho que isso começa nas pequenas coisas, como você falou. Ah, não precisa dizer, é uma coisa muito difícil. Você pode ir começando aos poucos. Acho que você tem uma boa organização, começar a fazer aquela autoanálise e ver na tua própria empresa, vai com certeza te ajudar muito quando você for para a empresa do cliente. Com certeza. Você mapeando os seus processos já é uma forma de planejamento, já é estratégia isso, e você vai conseguir eliminar alguns gargalos. O cliente mais difícil eu terceirizei o DP, outra pessoa que faz, não sou eu, de verdade, nunca transmiti nada de rede social, estou estudando porque eu quero aprender, eu gosto de aprender. Então, eu estudo mesmo, gente. Comprei o curso da professora Aline Portela, super fácil meu curso, Ela é ótima. para saber como é que roda as coisas. E aí, isso é parte do planejamento. Primeiro, analisar todos os setores da sua empresa, validar as atividades, mapear as atividades que fazem, verificar se essas atividades estão bem feitas e solucionar, né? Sugerir processos de melhoria e implantar. Por quê, Bia? A maior dor entre planejamento é execução. Planejar uma coisa, executar é totalmente diferente. E se você planeja e nem executa, é melhor nem planejar, porque você perde tempo. É verdade. Então, é uma coisa assim que eu sempre falo, que agora eu vou, nas minhas aulas, nas minhas palestras e mentorias, eu vou botar planejamento e execução estratégica. Porque se você não executar, não vai. Não existe sem o outro. Exato, um não existe sem o outro. Se você implanta assim planejamento, você vai perder lá na frente para ter que organizar, porque o processo vai ser disperso. Mas se você implanta planejado, o caminho vai ser limpo e você vai conseguir enxergar outras questões. Para a gestão de risco, quando a gente fala de risco, a gente tem que saber os tipos de riscos que existem. Existe o risco do negócio, existe o risco do tipo do cliente, tá? Porque risco de negócio é uma coisa, é inerente àquela atividade, àquele KNAI. O risco do cliente, não, é o perfil do seu cliente. Trabalhando com auditorias, quantas notas fiscais eu já encontrei que não eram idôneas e que estava ali sendo utilizada para constituir como despesa porque a empresa era de lucro real? Quantas vezes eu encontrei isso? Não foram poucas. Então, existem esses riscos, o inerente ao negócio, o risco do cliente. Existe o seu risco de detecção, que é o que a gente mais fala na auditoria, né, propriamente dito, que é o risco que você tem de não pegar as coisas. Porque nem sempre a gente vai conseguir encontrar o erro ou a fraude, né? Então, primeiro estudar esses tipos de riscos. E uma dica que eu deixo também, Bia, que eu posso estar falando para algumas pessoas, eu posso estar falando para algumas pessoas que já fazem esse tipo de trabalho, que já têm uma consciência de planejamento estratégico e gestão de risco. Se você já faz isso, projeção de cenários é uma coisa que você pode estar vindo a oferecer para o seu cliente. Você pegar o fluxo de caixa dele, pegar aquela MP lá, 958, você fazer análise. Se eu devo contratar um investimento de capital de giro com o governo, se eu devo financiar a minha folha, tá? Pegar aquele empréstimo da folha. Foi o contrato que eu fechei essa semana. Graças a Deus. Melhor coisa que está acontecendo é o que eu estou fazendo para o cliente. Estudei todas essas MPs. Se você me perguntar qualquer coisa de redução ou suspensão, eu não sei. Eu tenho que recorrer para a MP 927 para poder ver. Mas as outras estão na ponta da língua porque é meu foco. Então, gente, para de querer saber tudo, porque não vai dar tempo. E isso aqui também não vai aguentar. O meu foco é nessa análise de capital de giro. A sua empresa precisa?
com os fluxos de caixa que eu estou projetando aqui, vai precisar contratar tal investimento. É melhor pegar com tal instituição financeira, porque os juros é esse, o retorno é esse. Ou é interessante que você financie também a sua folha, porque o custo é mais baixo, já que a gente vai conseguir isso perante ao governo. Isso é projeção de cenário, isso é uma análise prospectiva que você pode oferecer para o seu cliente. Vou abrir o jogo aqui para vocês. O cliente é enorme, está me dando um trabalho enorme e eu cobrei R$ 1.500 para ele. Gente, está me dando muito trabalho, mas era o que ele podia me pagar. E eu vou fazer o quê? Eu vou ter que trabalho desse, de você ler um MP, validar vários bancos ao mesmo tempo e fazer comparações. Eu acho que eu gastei mais de 40 horas. Gente. E eu vendi a 1.500. Eu estou desvalorizando a minha classe? Não, eu estou na crise. Então, a gente precisa tem que entender esse momento atual, né? E uma coisa que até a gente estava falando no CRC e tudo, é que até o profissional contábil ele foi indicado como uma das profissões fundamentais nesse período. Por quê? Porque o que move a economia são principalmente as pequenas e médias e pequenas empresas, as micro e pequenas empresas. Porque elas são 96% das empresas brasileiras. Então, poxa, o contador é aquela pessoa que está ali, está o braço direito do empresário. Então, a gente, querendo ou não pode abandonar eles agora, porque a gente depende deles para continuar trabalhando. Se a gente não tiver nosso cliente. E como é que a economia também vai ficar? Quanto de emprego, quanto de renda ali não está envolvido? Então, é algo que é muito mais e está sendo muito nobre. Eu acredito, até coloco dessa forma. Cada vez mais que tem vários profissionais assim que tá dizendo, olha, você não tem condições de me pagar esse mês, vamos segurar mais um tempo. Então, assim, eu acho que é muito louvável o que você vem fazendo e também outros empresários contábeis vêm fazendo. Ó, deixa eu ver aqui os comentários. Eita, nossa presidente Givânia que parabenizou nossa live de CRC Pernambuco. Que coisa boa. Um beijo do hoje. Ela tá apagando as velhinhas hoje. Oh, parabéns! Parabéns hoje. Mas isso é muita vez. Eu brinquei logo no começo dessa crise, Bia, que eu fiz assim: chegou o momento que a gente tanto queria do profissional contábil ser reconhecido. E, por favor, não nos envergonhe. Eu ainda brinquei assim, não se envergonhe. Porque chegou o momento. Não dá para ficar murmurando. Para você ser reconhecido, você tem que ter trabalho. Não tem como você ter reconhecimento sem trabalho. Não dá para fazer o mesmo e querer que as pessoas te enxerguem diferente. Muitas pessoas sempre falaram para mim, eu entendo, eu sou realmente assim, eu trabalho muito. E eu sempre entrego um algo a mais. E esse foi o motivo que eu consegui ter autonomia e liberdade para sair de uma empresa, para eu conseguir conquistar clientes sozinha, sou eu e eu. Sabe todos os setores que eu falei para vocês? Eu sou todos esses setores. Então, só sou eu e eu. E por que eu consegui isso? Porque eu trabalho. E eu sou reconhecida porque eu trabalho. Então, a gente tem que parar com essa mania de achar que todo mundo tem que bater palma pelo que a gente é obrigado a fazer. Você está sendo pago para poder transmitir as obrigações. Você quer que o cliente te dê parabéns? A gente vai dar parabéns aqui para a presidente e é o aniversário dela. A gente não vai bater palma para... Ai, parabéns, obrigada porque você enviou. Infelizmente, gente, o mundo não é assim. E se a gente ficar esperando, Bia, sempre o tapinha nas costas para poder agir, a gente não vai para frente. Temos que ter automotivadores. Hoje eu fiz uma live com o pessoal lá do Piauí e eu falei muito sobre senso de utilidade. Eu sempre enxerguei o senso de utilidade da minha profissão. Talvez, como eu trabalhasse com o foco em auditoria, o fato de eu emitir uma opinião errada faria com que pessoas investissem na empresa errada, pessoas depositassem ali seu dinheiro de uma vida inteira em uma farsa. Então, o meu comprometimento sempre foi muito forte. E eu sei que quem está aqui nem merecia estar ouvindo isso, mas precisa contar para o colega que não está 100% comprometido, que chegou o momento. Mas para você ter um reconhecimento, você tem que trabalhar e entregar mesmo valor. Porque eu tinha uns amigos, às vezes, Guia, que eu ficava chateada. O pessoal falava assim para mim,
Mas você é assistente, entrou há menos tempo que eu e o pessoal já te dá responsabilidades maiores que a minha. Eu nem faço questão disso, porque eu faço, trabalho mais e ganho mesmo. Tudo bem, eu não estou falando aqui, não estou defendendo a escravidão, pelo amor de Deus, Nossa Senhora. Não é isso. Não é isso. Mas se eu não fizesse mais do que me pediam, mais do que me pagavam, hoje eu teria a minha liberdade? Hoje eu teria a minha autonomia de pegar uma consultoria e fazer inteiramente sozinha? Até porque só deposita um valor naquilo que tem valor. Então ninguém iria entregar uma responsabilidade maior para você se não visse perspectiva de retorno, um retorno realmente genuíno. Então, cada vez mais a gente profissional tem que parar até com essa vitimização nesse sentido. Ah, poxa, é muita coisa, tudo eu. A gente realmente tem que saber se valorizar. Tudo tem que ter um limite, um freio. Mas, poxa, vamos olhar também pelo lado bom. Às vezes você está fazendo um pouco a mais, você está ajudando outra pessoa. E também aquela pessoa só está te dando aquela responsabilidade porque sabe que você é capaz, que você tem comprometimento, que você demonstra isso. Eu não vou mentir pra você, Bia, que era cansativo. Não vou mentir pra você, que assim, tem dias que eu também falo, meu Deus, não aguento mais. Quem aqui já não se sentiu atarefado? Tá todo mundo, entre todo mundo não, a maioria das pessoas estão já cansadas de estar em casa, as pessoas já estão desgastadas de não ter o que fazer. Enquanto contador, só aparece mais coisa pra gente fazer. Então tá muito estressante, é muita demanda, tá todo mundo cansado. Mas quando a gente não tinha isso? Sabe? Quando a E gente não coisa, tinha. né? Tem a obrigação que a empresa pode não estar funcionando, mas ela tem aquela obrigação, tem um comprometimento, você tem lá, você tem que fazer, você tem que estar ciente do que mudou, o que não mudou, até para você não estar pagando a mais, né? Também tem essa questão, que a gente precisa estar antenado com o que está acontecendo lá fora. Então, é claro que todos nós contadores estamos nos sentindo muito mais cansados. A gente só não está mais cansado do que os profissionais da saúde que estão lá tendo que lidar com coisas muito mais difíceis do que a gente. E eu deixo aqui, como contadora, como jovem contadora, o meu agradecimento aos profissionais da saúde, porque se está difícil para nós, com certeza está mais difícil para eles. Então, é um Com certeza, com certeza. Mas que a gente precisa entender que é dando mais que a gente ganha mais. Agora, se você quer ganhar na média, tá tranquilo. Tudo bem. Sabe, Bia, eu acredito muito que cada um tem a sua unicidade, cada um tem o seu poder de escolha. Os meus resultados não devem, nunca vão ser iguais e comparáveis ao da Beatriz. E pronto, acabou. Agora, se você quer mais, meu amigo, você tem que entregar mais. E isso é gerir risco. E só se consegue o trabalho, né? Uma vez que tem que fazer realmente verdade. Aonde o sucesso vem antes do trabalho é só no dicionário. Porque na prática isso não existe. A gente tem que trabalhar, tem que suar a camisa, entregar um bom trabalho e depois a gente vai colher o resultado desse trabalho. Com certeza. Isso é gestão de risco, gente. Quando você se doa por inteiro e quando você faz pela metade, quando você faz pela metade, você está correndo o risco da pessoa perceber que você está fazendo pela metade, você não está entregando muito bem e perder muito mais lá na frente. Então, é muito complicado a gente falar de reconhecimento, a gente falar de entrega, se no primeiro momento que a gente fala assim, eu tenho que fazer, tem sempre como ficar mais uma horinha aqui no escritório. Gente, não é pela empresa, é por você. A Lu falou aqui, ó, estou trabalhando em uma empresa contábil e a minha escola é uma escola. O pessoal falava assim, por que você faz tanto hora extra? Porque eu sou uma sanguessuga. Eu vejo alguém que sabe, eu subo aquela pessoa e vai, me ensina. Nem que eu saia daqui 10 horas da noite. E muitas vezes eu saio do escritório 10 horas da noite sugando o conhecimento de alguém. E no dia seguinte, o que é que eu fiz? Doei todo aquele conhecimento para o assistente que saiu 6 horas da tarde. Para mim, estava tranquilo. O aprendizado é um processo de continuidade, né? A gente vai propagando. Acho que conhecimento bom é quando a gente pode compartilhar. Infelizmente, falta 10 minutinhos para a gente acabar a live. Por mim, eu ficava mais.
Então, eu queria, assim, pedir para você deixar a sua mensagem aqui para a gente, a sua mensagem de esperança, para esse momento que a gente está vivenciando na Covid-19. Vou deixar, mas antes eu vou dizer aqui que o Flávio falou tudo, ó. E mesmo que você der o seu máximo e não tiver reconhecimento, você ainda venceu. Com certeza, Flávio, eu concordo Muito bem contigo. colocado, Flávio. Foi muito bem mesmo, porque eu tenho isso em mim. Eu durmo tranquila se eu der o meu máximo. Eu dando o meu máximo, não tem problema. Agora, se eu não der o meu melhor, eu fico ali, ó, me corroendo. Então, isso vem muito da tranquilidade da nossa identidade, de ser a gente mesmo. E falando de esperança, eu fiz uma postagem de uma foto com uma máscara. Eu fui comprar comida para algumas instituições. E aí eu fui no mercado e só podia entrar uma pessoa por família. Sendo que era muita comida, porque eram muitas instituições. E um trabalho que eu ia fazer em 2 horas, eu acabei demorando quase 6. Porque era só eu para poder levar, comprar tudo. E eu fiquei olhando as pessoas assim, tava todo mundo muito feliz dentro do mercado. Todo mundo tava meio que rindo, boa tarde, boa noite, e ninguém se fala em mercado. Não sei, eu nunca vi aqui. Não sei se aí é diferente em Pernambuco. Mas aqui na Bahia, pelo menos em Salvador, as pessoas não se cumprimentavam muito no mercado, não. E as pessoas estavam dando que ajuda e tal. Mesmo que distante, mas as pessoas se ofereciam. E é um sentimento de gratidão por um dia, mais um dia de vida, né? A minha mensagem de esperança é que isso tudo vai passar. Tudo vai passar. Algumas marcas vão ficar pra gente, né? Existem pessoas que já perderam entes queridos, pessoas muito próximas, pais, mães, avós, tios. E essa marca a gente não consegue esquecer. Mas o fato de estarmos aqui conversando, estudando, trabalhando, entende, gente? O meu noivo, ele é muito reclamão, né? Eu fico brincando com ele. O bichinho trabalha muito. E ele reclama bastante. Eu fiz, não faça isso. Agradeça. Porque você não sabe quantas pessoas estão sem trabalho. Espera aí que eu vou te mostrar. Então, tem muita gente que perdeu tudo. Tem muita gente que perdeu família, amigos, parentes. Pessoas que perderam seus trabalhos. Então, a gratidão é o que tem me movido, é o que tem me dando força. Todos os dias eu acordo por estar bem, por estar respirando. Eu tenho problemas respiratórios e vocês não sabem o que é sentir falta de ar. Vocês não sabem o que é a dor, sabe, Bia? Cortar as suas costas inteiras e você não conseguir respirar, gente. Uma coisa que a gente nem lembra que faz. Então, é muito complicado, é doloroso. E a gente precisa honrar o fato de estarmos bem vivos. E honrar é ajudando o próximo, é ligando para a mãe, para o pai, para o parente, perguntando como é que tá, falando com um amigo, é perdoando, é mandando para o mundo, Bia, muita coisa boa. Porque o poder do pensamento positivo, ele cura. Isso é provado cientificamente. Então, por mais difícil que esteja, lembrem que vocês têm vida e que isso vai passar e que a gente vai voltar um mundo um pouco diferente, um pouco mais distante, um pouco mais frio, mas a gente vai voltar. E ontem, se vocês puderem voltar, e com certeza vão poder, tá? Com certeza. Essa é a minha mensagem. Todos os dias eu acordo e falo, Deus, obrigada por respirar e ter mais um dia de vida. Sempre foi assim. Mas agora, eu sempre acordei com esse mantra e sempre dormi com esse mantra. Mas agora é mais forte, né? É mais forte mesmo. É verdade, Catarina. Muito obrigada. Foi uma live que eu adorei, adorei. Você é um amor, uma simpatia. Além de muito conhecimento contábil, né? Agraciar aqui com a sua presença, que eu sei que você tem um tempo muito corrido. Muito obrigada mais uma vez. Mais uma vez, por ter dado uma horinha aqui do seu tempo e abrilhantar a nossa página com tanta dica legal de planejamento estratégico, de risco, que a gente também possa levar isso, né, na nossa profissão, levar para o nosso amigo e compartilhar, gente. Compartilhar é uma coisa muito legal, a Catarina falou. Eu queria deixar também a minha mensagem aqui para vocês, né, de realmente de esperança, que tudo isso vai passar, que é o momento da gente estar afastado, mas para a gente se unir lá na frente, não é?
E espero que a gente, né, como sociedade, como pessoa, leve as marcas do que está acontecendo para um lado positivo, da gente ser mais humano, da gente pensar mais no próximo. E é Com isso, pessoal. certeza. Quero muito agradecer a todos que estavam aqui presentes com a gente, mandando boas vibrações aqui. Vocês podem fazer também alguma pergunta. A gente falta 4 minutinhos para acabar a live. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aqui nos comentários para a gente responder. Eu Aqui a queria. Mônica perguntou. Ah, Isso que eu tenho dúvida. Eu sempre trabalhei em empresas e quero abrir meu escritório, mas não tenho a expertise em algumas áreas, como fazer, terceirizar ou aprender. Por exemplo, o DP e o fiscal. Mônica, eu vou te dar um exemplo de um projeto que eu trabalho, que é a Contabilidade do Futuro. É uma incubadora contábil em que empresas assim bem pequenas, como a sua, como a minha, a gente não tem expertise, a gente não consegue dominar todas as áreas, e aí a gente terceiriza um dos setores e eles recebem, claro, um valor proporcional por isso. Então, existem incubadoras contábeis, no caso, qualquer coisa, você me chama lá, no direct a gente conversa, eu te oriento. Mas tem profissionais, eu conheço pessoas que só trabalham com departamento pessoal e só fazem departamento pessoal. No seu nicho aí, no seu grupo contábil, com certeza você procurando vai achar. Existem pessoas também que só fazem o fiscal. A gente consegue terceirizar, mas tudo alinhado com o cliente, tá? Porque tem cliente que não permite que o serviço seja terceirizado. é. Realmente uma boa dica, né? Mas se permitir que seja terceirizado, vale lembrar que reduz o nosso custo e até o nosso risco. Porque se é uma coisa que a gente realmente não tem a expertise, não tem aquele merchandising, não tem como a gente, assim, até ter uma confiança, porque o cliente quer confiança, ele quer transmitir confiança, não é verdade? Com Então, se a certeza. gente puder terceirizar aquilo que a gente não tem expertise, é melhor. E reduz custo Eu também para faço nossa tudo. empresa. Gente, DP não é comigo, não dá. Beijo, ó, DP. Até a próxima vida. Ó, Dani colocou assim: Catarina, você trabalhou durante quanto tempo com auditoria antes de decidir sair? Foram 4 anos e meio com auditoria, mas dentro do escritório que eu já trabalhava, já fazia auditorias internas para o cliente. Então, podemos dizer que foram 5 anos e 1 ano de escrituração contábil como estagiário. Foram 5 anos de auditoria e consultoria e 1 ano de escrituração contábil. Lá no estágio eu já tinha minha própria empresa, que eu fechava, era Simples Nacional, de serviço, tomava conta de meio mundo de MEI e 2 empresas de Simples. Ah, entendi. Então já foi bem legal, né? Porque assim, já te deu uma base, né? E é justamente aquilo que a gente estava falando do planejamento, né? Da gente começar e você levou todo esse tempo para planejar até que deu certo. A gente passa a ver melhor uma coisa legal que você falou do marketing, que hoje a gente está na Revolução 4.0. Então a gente tem que acompanhar. Se algumas pessoas acham que a gente quer um serviço, alguma coisa, a gente vai pesquisar onde? No Instagram, a gente vai pesquisar no Google, entende? Então, cada vez mais a gente tem que estar antenado, tem que estar ligado, tem que saber vender nosso peixe, fazer uma coisa legal. Porque às vezes não adianta também você ter um serviço bom, de qualidade, com muita coisa, mas às vezes você não passar isso, porque até a pessoa que não te conhece, para ela te conhecer, você tem que ter esse cartão de visita. Então, isso é legal a gente ter em mente. Com certeza. A gente tem muita informação aí, muitos produtos, muitos serviços sendo ofertados. E para chegar até a gente, é importante que a gente esteja aí nessas redes. O Google, o Facebook, o YouTube, o Instagram, independente. Marque a sua presença no mundo digital. Com certeza, com certeza. E cada vez mais, né, Catarina? Uma coisa até que eu tô percebendo nesse tempo da Covid, muita gente que dizia, ah, pra que saber desse sistema? Sistema sabe essas coisas. Pra quê? Deixa isso pra lá. Depois eu vejo isso, sabe? Empurrando. E uma coisa que eu vejo Agora, isso é porque como as pessoas estão trabalhando muito em home office, às vezes estão se vendo até obrigada a estar nesse meio. Então, cada vez mais a gente sente essa necessidade de estar antes que seja uma coisa assim, de última hora. A gente tem que estar sempre isso se é gestão de atualizando. risco. Isso aí que você está falando, Bia, é gestão de risco, tá, gente? A gente tem que verificar que o processo de tecnologia de substituição da contabilização pelos sistemas, em 2 anos, vai dominar o mercado. Instituições bancárias vão substituir essa. Eles têm dinheiro para ter tecnologia. Mas o seu cliente que está aí com você há 5, 10 anos, ele não vai querer transferir.
Ele vai querer ficar com você, porque ele confia em você. Mas para isso você tem que rodar a tua máquina, tem que automatizar o negócio, porque senão você não vai conseguir competir no preço. Ah, falta 17 segundos, gente. Então, muito obrigada, Catarina, mais uma vez. Você é uma pessoa ótima, ótima, ótima. Não vejo a hora de a gente se encontrar. E tchau, gente. Muito obrigada por ter assistido a nossa live. Um beijo para todo mundo.